Bem, o que eu vou fazer então alguns exercícios do volume 5, capítulo 10, da parte de ótica, né? Então da página 10 até a página 20, que inclui o capítulo. Então o primeiro exercício está aí. Ele fala. Então, bem, o que a gente vai fazer então é o capítulo 10 do volume 5 do livro, da parte de ótica. Primeiro exercício, então, exercício 19, que fala o seguinte: a lupa é um instrumento óptico conhecido popularmente por lente de aumento, mas também denominada microscópio simples. Ela consiste de uma lente. Então, a lente da lupa é uma lente convergente. Tá? O que acontece aqui? Se eu coloco o objeto aqui, todo o raio paralelo vem para o foco, e o raio que passar no centro não sofre desvio, e aí faz então que uma lente invertida, uma imagem invertida e real aí. Tá? Então, uma lente é convergente. Tá? Então, a letras C e D que fala divergente não pode ser. Continuando, ela consiste em uma lente convergente, pequena distância focal, e para ser utilizada com fim específico, o objeto, ao ser observado por meio dela, deverá ser colocado sobre o eixo principal, entre quais pontos. Então, no que ele quer dizer aí é o seguinte: se eu quiser aumentar, quando for colocado o objeto, eu tenho que colocar ele próximo. Então, isso aqui é chamado de foco. Se colocar o objeto aqui, então o raio paralelo vai passar pelo foco e o raio aqui não vai sofrer desvio. Então, o prolongamento faz aqui uma imagem virtual. Então, só que para ter eu preciso colocar o objeto entre o foco e o centro. Então, aí deve ser colocado entre o centro óptico e o foco. Tá? Letra A. Vai ser o exercício 20. Exercício 20, então, ele fala o seguinte: uma certa lupa tem uma convergência de 5 dI. Observando um pequeno objeto com a lupa, só veremos uma imagem ampliada e direita, não invertida, sendo for mantida uma distância D do objeto, de tal forma que... Né? Então, ele fala que a convergência dela, ou vergência, né, de 5 dI, na verdade, normalmente pode até colocar, ao invés de C, pode colocar V, a divergência, né, de 5 dI. A lente convergente, a divergência dela aqui é positiva. Então ele fala, um pequeno objeto, ele fala que só dá informação no DI, né? A divergência de uma lente é dada por 1 sobre F. Então o foco fica 1 sobre V, nesse caso 1 sobre 5, que vai dar igual então 0,2 metros, ou então 20 centímetros. Então, para que ocorra esse aumento, se aqui é o foco, o objeto tem que estar aqui. Então, essa aqui é a distância D, essa aqui é a distância F. Então, D tem que ser maior que 0, só que menor que 20 centímetros. Tá? Então, por isso, letra C. O exercício seguinte, exercício 22. Projetor de slide, dispositivo bastante usado em salas de aula e em conferências para projetar sobre uma tela imagens ampliadas de objetos. Basicamente, o projetor é constituído por lentes convergentes. Nesse sentido, considera um projetor formado por apenas uma lente convergente,
tem distância focal igual a 10 centímetros. Nesse contexto, a ampliação da imagem projetada em uma tela de 2 metros, a distância do projetor é de quanto? Então, ele fala assim, por causa do projetor, eu tenho que colocar o objeto, eu fiz da maneira seguinte. Então, tá aqui. E aí, vou colocar o objeto, vou fazer sem escala, da maneira seguinte. Na hora que eu projetar isso aqui, eu faço uma imagem real, virtual e maior lá. Então, aqui está o foco. Então, ele fala que a distância focal foi de 10 centímetros. E essa distância aqui vai ser o pelinho. Pelinho igual a 2 metros. Então, isso aqui é 0,1 metro. E ele quer saber, então, quanto vale a ampliação disso tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a ampliação é dada por menos pelinho sobre P. O menos, se eu quiser saber, inclusive, a orientação, ou posso pegar isso em módulo e aí não preciso mais daquele menos. Então, o pelinho a gente tem, né? Então, o pelinho a gente já tem, agora o P não. Preciso saber quanto vale o P. Para calcular o P, 1 sobre F igual a P mais 1 sobre pelinho. Desculpa, na verdade, tá certo, o P a gente não tem. Então, 1 sobre P, 1 sobre F menos 1 sobre pelinho. 1 sobre P vai ser igual a 1 sobre F, 0,1, menos 1 sobre pelinho, que é 2. MC aqui, 2 vezes 0,1, 2 menos 0,1, isso aqui é 1,9 sobre 0,2, que se eu multiplicar por 10 ali embaixo, 19 sobre 2. Então, 1 sobre P, 1 sobre P é igual a 19 sobre 2. Então, a gente chegou que 1 sobre P é igual a 19 sobre 2, né? E aí, voltando no aumento linear, que era menos pelinho sobre P, pode escrever como menos pelinho vezes 1 sobre P, por isso que eu nem fiz a conta lá de novo. Então, o menos pelinho, pelinho era 2, vezes 19 sobre 2, que a gente pode cancelar. Então, o aumento, como sendo menos 19, esse sinal negativo simplesmente representando, falando que a imagem fica invertida, mas se eu quiser somente o módulo, fica então 19 positivo. Então, a gente fica aí com a letra B. O próximo exercício, então, 24. Análise da figura que representa o esquema de formação de imagem microscópio composto. Um instrumento óptico que possui componentes básicos, que são duas lentes, objetivo e ocular, que permite a observação de pequenos objetos com bastante ampliação. Então é o seguinte, essas duas lentes são lentes convergentes. Tá? Então até perceba pelos raios, né? O raio de luz vindo aqui e convergindo para um ponto, da mesma forma o outro. Da mesma forma esse outro aqui indo em direção ao foco, né? Sempre aqui convergindo.
Então, são duas lentes convergentes. Lente convergente é o cachorro, né? Essas duas lentes convergentes são bordas finas, né? Bordas delgadas, não bordas grossas. Então, depois ali a imagem abinha belinha em relação ao colar, um objeto virtual, não, o objeto é real. Perceba que formado por raios de luz mesmo, o objeto aqui. Então, objeto formado por raios de luz, então a imagem é uma imagem real. Tá? Então, não é virtual, o objeto é real. Então, deixa eu apagar de novo. Depois, na C, a imagem formada pelo microscópio a linha belinha é virtual em relação ao objetivo. Não, em relação ao objetivo, ele é real. Então, essa imagem aqui, ela é real, formada pelo próprio raio de luz aqui. E depois, na D, o valor absoluto da razão entre y e y é a ampliação fornecida pelo microscópio. Então, é exatamente isso. A ampliação, quando a gente vê em apenas uma lente, ela sempre fica y' sobre y. Só quando o microscópio são duas, eu pego a imagem final. A imagem final é exatamente o y duas linhas, né? Que é exatamente o que a imagem está falando, que a alternativa D está falando. Então, essa é a alternativa correta. Então, uma pessoa com alto grau de miopia só pode ver objetos definidos claramente se a distância do objeto, medida a partir do olho, estiver entre 15 e 40 centímetros. Para enxergar um objeto a 1,5 m de distância, essa pessoa pode usar óculos com uma lente de focal de menos 30. A qual distância em centímetros à esquerda da lente se formará a imagem do objeto. Então, só um esclarecimento sobre a miopia. A miopia é o seguinte: supor que aqui o olho, o objeto que estiver longe, bem paralelo, aqui mais ou menos, o olho ele converge muito da imagem que tinha que ser formada lá atrás, ela está sendo formada aqui na frente. Então, por isso que fica embaçado. Então, o que a pessoa tem que usar? Uma lente divergente para que os raios que vierem aqui paralelo, eles acabam divergindo antes para depois focar. Então, ele vem, diverge, depois ele foca. Aí foca lá atrás e aí a pessoa consegue enxergar com nitidez. E aí o exercício foi bonzinho, que como a lente é divergente, né, para quem tem miopia, o foco tem que ser negativo. E ele já deu isso lá, muitos exercícios não colocam isso. Ele já deu foco negativo para a gente. Então, com isso em mente, vamos resolver o exercício. O foco igual a menos 30 centímetros ou menos 0,3 metros. A distância do objeto real, 1,5 m. E aqui é saber então qual a distância da imagem. Aí é só fazer 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'Lim. Então, isolar o P'Lim aqui, fica 1 sobre F menos 1 sobre P. Tomar cuidado na hora de fazer MC, fazer direitinho. Então vai ficar 1 sobre F menos 0,3 menos 1 sobre P, 1,5. Isso aqui fica igual a 1,5 a menos aqui, menos 0,3 dividido. Então eu coloquei assim, tá? Vai mesmo. Vai ficar dividido embaixo, 0,3 vezes 1,5. Eu sempre faço desse jeito, é o seguinte, né? Você multiplica aqui
e multiplique em cruz. Vamos ver o que eu gosto de fazer. Iniciar é só tomar cuidado com os sinais. Né? E depois vai ter que dividir em cima e embaixo. Porque assim, fazendo dessa forma, é um múltiplo comum. Não é um mínimo múltiplo comum. Somente um múltiplo comum. Então, voltando aqui para a conta, menos 1,8. Aqui vai ficar 15 vezes 3, vezes 10 é menos 2. Aqui é estilo de cada um fazer a conta, né? Um pelinho vai ficar menos 18 vezes 10 é menos 1. E embaixo, 15 vezes 3 vezes 10 é menos 2. Aqui, a gente pode então só cancelar aqui, fica 6. Se dividir de novo por 3, esse 6 vai embora aqui com 2. Isso aqui vai embora, fica 5. Então, vai ficar menos 2 dividido por 5. Aqui fica 10 a menos 1 e aqui embaixo 10 a menos 2. A gente vai arrumar isso. Vou inverter ali, pelinho igual a menos 5 sobre 2 vezes 10 a menos 1 dividido. Desculpa, menos 2 menos 1. Já inverti, inverte tudo. Então, pelinho é igual, como que ficou? Menos 5 sobre 10, 10 é menos 2, 10 é menos 1. Isso aqui vai dar menos 2,5, vezes 10 é menos 2, menos 1, né? Pelinho, então, menos 2,5 vezes 10 é menos 1 metros, ou 0,25 metros, o que dá menos 25 centímetros. Esse menos aqui significa imagem virtual. Então, resposta está aqui. Essa. Bem, o último exercício que eu vou fazer dessa parte, fala o seguinte: um projetor rudimentar confeccionado com uma lente convergente tem o objetivo de formar uma imagem aumentada do slide. Quando o slide é colocado bem próximo do foco da lente e fortemente iluminado, produz uma imagem real que pode ser projetada na tela. A distância focal é de 5 centímetros e o slide é colocado a 6 centímetros da lente. A imagem projetada é real e direita. Uma observação que, na verdade, a imagem sai direita para o observador desde que o objeto, o slide, seja invertido. Então, a imagem, na verdade, é invertida. Que foi colocado o slide já invertido. Então, a posição, então determine aí a posição em relação à lente, onde deve ser colocado a tela para ter uma boa imagem. Ou seja, onde vai ser formada a imagem, o pelinho. E a ampliação lateral, ou seja, qual é o aumento linear transversal. Então, vamos ver. Pelos dados que ele deu, ele falou que o projetor tal, a distância focal é de 5 centímetros. Então, a distância focal, a lente é convergente, então positivo, 10 a menos 2 metros. A distância focal do slide é colocado, então o P, que vai ser mais também positivo, então 6 centímetros, então 10 a menos 2 metros. Então, qual a posição, ou seja, onde a imagem é formada? Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre Pelinho. Isso aqui é o A, né? Isolo o pelinho, menos 1 sobre P. Vou fazer um pouco diferente que eu fiz no outro. Não vou substituir os dados agora. O que a gente pode fazer é o seguinte: F vezes P, P menos F. E aí isolar o pelinho, F vezes P,
P menos F. A gente pode pegar essa equação, substituir os dados aqui direto nela. Talvez tenha gente que goste de fazer dessa maneira. Então, continuando, nós substituindo os dados, P vai ser igual a F menos 2 vezes P1, 6 vezes 10 menos 2, dividido por P, deixa eu colocar assim, menos F, vou colocar o 10 a menos 2 em evidência. Que eu posso cortar um desse 10 a menos 2 aqui, posso cancelar aqui de baixo. Então, 5 vezes 3, 30, vezes 10 a menos 2. Mais uma coisa errada aqui. Não está certo. Bem, até achei que estava errado o exercício, mas o projetor aqui é meio esquisito, né? Porque colocar a tela somente a 30 centímetros de distância, talvez seja um projetor pequenininho, não muito útil para apresentar muita coisa, porque a imagem e a lente, a tela e a lente têm que estar bem próximas, né? Enfim. Depois no B, qual a ampliação lateral, ampliação linear, né? Que eu posso calcular por menos P' sobre P. Então, menos... Vou colocar tudo em centímetros, então, né? 30 centímetros, né? E o P, então, 6 centímetros. Ampliação de 5. Então, isso. Então, a imagem fica 5 vezes maior que o objeto. Então, é isso.